E aí galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Cambraia, sou um dos sócios fundadores do Bridge Hub e hoje a gente vai falar desse nome complexo, investimentos alternativos. Você sabe o que são investimentos alternativos? Esse é hoje o nosso objetivo, a gente falar com um pouquinho de calma, um pouquinho mais de informação do que se trata dessa nova modalidade. A gente acaba ficando mais acostumado ali com o mundo de renda fixa, ou mesmo o mundo do imóvel tradicional e bolsa de valores, né? Quando a gente fala de investimento alternativo, a gente vai para outra modalidade. A gente acaba falando de investimentos não tão maduros, ainda estão ali naquela fase de crescimento, um pouco menos de liquidez, mas essa pouca liquidez também carrega um grande potencial de retorno. Então essas diferenças que existem entre essas modalidades são grandes e elas acontecem muitas vezes na nossa frente. De maneira geral, investimento alternativo, quando a gente fala, dá um pouco, assusta, né? Um nome alternativo, será que isso não é para mim? Será que isso é para quem entende? Mas não, de maneira alguma. O que eu acho que a gente precisa é um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de informação para a gente tratar dessa classe de ativos. E é isso que a gente vai fazer hoje. E aí, independente se você é um investidor mediano ou um investidor mais parrudo, que já trabalhou com diferentes tipos de aportes, será que mesmo você já fez parte dessa família de investimento alternativo e não sabia? Porque você investir diretamente numa startup ou diretamente num negócio de algum amigo já te faz um investidor em investimentos alternativos. E aí, pessoal, o que acaba acontecendo é que a gente acha que essa classe de investimento alternativo está muito distante da gente. Não, isso é para o investidor profissional, um investidor mais parrudo, e longe disso. Até porque se você já investiu diretamente em um projeto, em uma empresa de algum amigo, isso aí não deixa de ser investimento alternativo. Outras modalidades que também fazem parte dessa família é você investir, por exemplo, em ativos judiciais estressados, ou você investir diretamente em fazendas. Tudo isso engloba dentro dessa classe. E quando a gente fala de investimento alternativo, a gente volta para algo um pouco mais didático. A gente tem que falar de disciplina e de alocação. Afinal, disciplina é liberdade. Se você coloca tudo em um potinho só, você está correndo um risco um pouco desenfreado, ou mesmo se você coloca em um pote só de tudo conservador, você provavelmente não vai ter um retorno que você está imaginando. O investimento alternativo, ele acaba entrando com 10 a 20% do seu patrimônio financeiro geral. Isso é o que os livros dizem. Mas, claro, se você se sente um pouco mais animado com esse tipo de ativo, você pode colocar, inclusive, mais do que isso. E essa alocação de capital que vai fazer você ter a chamada diversificação. Diversificação é a palavra do momento. E a diversificação, inclusive, dentro dos próprios investimentos alternativos. Se você vai ter uma carteira de startups, através, por exemplo, de uma plataforma de investimento, de crowdfunding, como a própria Bridge Hub, o que a gente sempre aconselha é tenha uma carteira de empresas de diferentes setores, diferentes classes, que aí o seu risco ele não está só ligado a um empreendedor, mas a diferentes setores. E a gente achava que investimento alternativo era algo sem muita formalidade, sem muita mesma legalidade, e longe disso. Enquanto a bolsa se trata mais ali de um mercado financeiro, né, ou o mercado de alternativos, você está um pouco mais ligado a outro tipo de estrutura, mas que ainda vem com bastante segurança, bastante força jurídica. Por exemplo, o investimento direto em startup. Quando a gente está aqui falando dessas plataformas, a gente está falando de uma regulação de CVM por trás, a gente está falando de uma série de exigências, uma série de normas de compliance que dão toda essa segurança para o investidor, mesmo nesses investimentos de mais risco. E o que a Bridge Hub faz diferente? A nossa grande capacidade é de juntar novos investidores com uma gama dos melhores, dos mais sofisticados fundadores, projetos e startups. E quando a gente une esse capital inteligente que eu gosto de chamar, junto a esses projetos, acabam saindo grandes retornos, acabam saindo grandes significados e grandes sucessos em cima disso. E agora, indo para a prática, já temos ofertas lançadas. Entre no nosso site, entenda um pouco desses empresários, entenda um pouco desses projetos, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, mas mergulhe nessa jornada com a gente, que vão ter grandes retornos e grandes experiências daqui. E para fechar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like e seguir a gente. Valeu, pessoal, até a próxima.